Bem, então, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, né? Jesus ampara, então, nosso propósito de nos reunir aqui para os estudos doutrinários, com esse tema, né, a porta estreita. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer um pedido aqui para vocês. Nós já estamos quase que no ponto assim de entrarmos lá na Casa da Esperança Mélio Rodrigues. Nós vamos cuidar das crianças com paralisia cerebral. Só que nós colocamos as janelas, as portas, piso, já acertamos o telhado, aquelas coisas todas. Depois vão ter mais 2 andares em cima desse que nós, né, estamos construindo. Só que nessa chuvarada toda, o barranco que tem atrás lá desceu todo. Então nós estamos quase que impossibilitados assim, de realizar nossos trabalhos. Aí eu estou pedindo ajuda para vocês, assim, qualquer quantia, R$5, R$10, o que for possível. Eu estou com o Pix aqui, da Casa da Esperança Mélio Rodrigues. Se vocês puderem, assim, colocar aí no grupo de vocês, né, para nos ajudar, seria, assim, muito bom para nós lá, né? Aí eu vou entregar aqui, não sei quem é que faz. Raimundo, você podia colocar aí no grupo, né, para ajudar, para ajudar a gente lá, que está difícil para nós, né? Então, queria parabenizar a nossa irmã Ana, né, pelos seus 15 minutos, muito bem feitos. Inclusive essa passagem, né, que Emmanuel comenta acerca do João Batista, que muitos irmãos protestantes e católicos, que não são adeptos da reencarnação, olha que interessante, eles se baseiam nessa passagem aí. Jesus disse, né, claramente, quando ele estava descendo do Tabor com Pedro, João e Tiago, antes de chegar com os 9, né, que estavam lá embaixo, no meio do caminho ele falou assim, mas Pedro ainda perguntou, mas e o Elias com Moisés se materializaram no Monte Tabor, né? Jesus dialogou com eles. Ainda o Simão Pedro perguntou, mestre, mas não era mistério que o Elias viesse primeiro? Falou assim, bem desse jeito, né? Aí Jesus respondeu para ele, Elias já veio e vocês não conheceram. E era do João Batista que ele falara. Muito claro, né? Jesus dizer isso, né? Que o Elias voltou como João Batista e a gente não conheceu. Os fariseus foram lá e perguntaram isso que a nossa irmã leu aqui no começo, no livro Caminho, Verdade e Vida. Você é o Elias que voltou? Ele falou, não me lembro, porque a gente não lembra, né, de reencarnações nossas do passado, né? A gente não lembra. Ah, não sou eu não. Então aí eles se baseiam nisso, os protestantes e católicos e outros, né, para ir contra Jesus, né? Eles acreditam mais na palavra do João, que não lembrou não. Eu não me lembro se eu fui Elias, não me lembro, né? Para exatamente contra a reencarnação, olha que coisa, né? Então essa passagem aí é muito importante acerca disso. Bom, então o nosso tema dessa noite é sobre a porta estreita. Porta estreita, nós vamos encontrar aqui, né? No Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, o seguinte. Jesus disse no versículo 13, entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e grande é o número dos que por ela entram. Repetindo, versículo 13 do capítulo 7. Jesus dizendo assim, entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e grande é o número dos que por ela entram.
Versículo 14. Quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que conduzem à vida, quão poucos o encontram. Repetindo outra vez, versículo 14. Quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que conduzem à vida, quão poucos o encontram. Então, o que nós podemos observar, né, dessa passagem, em que Jesus fala da porta estreita e da porta larga, que assim, a porta larga é a porta assim, das facilidades, né? É a porta em que a gente sempre tem feito opções, né? Onde a gente está muito ligado às coisas materiais, onde a gente busca mais as coisas da matéria do que propriamente as coisas do espírito. E a porta estreita, os caminhos são estreitos que conduzem à porta estreita. Então é caminho assim de disciplinas, né? Caminhos assim de renúncia, caminhos que levam a gente à paciência, né? Que falam, esses caminhos que falam principalmente do perdão, e nós vamos encontrar na pergunta de 258 do Livro dos Espíritos, lá onde nós vamos ter então a escolha das nossas provas. Então nós escolhemos nossas provas junto com os nossos mentores. Eu ainda anotei aqui na parte do João, capítulo 10, versículo 9, em que Jesus foi taxativo. Ele disse assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Foi taxativo, né? Quer dizer, aqueles de nós que conseguimos viver Jesus Cristo integralmente, então nós seremos salvos. O que a gente pode observar, eu fiz essa anotação aqui então da pergunta 258 do Livro dos Espíritos, onde nós escolhemos as nossas provas. Então, na escolha das nossas provas, nós escolhemos no sentido de passarmos pela porta estreita. Não é? Nós escolhemos nossas provas com o objetivo de passarmos pela porta estreita, que é porta assim, de renúncia da nossa parte. Não é uma porta cujos caminhos também que conduzem ela são estreitos, caminhos apertados, difíceis de percorrer, muito difíceis. E a porta larga certamente é a opção que a gente tem feito aí ao longo das reencarnações nossas. Nós sempre vamos escolher essa porta, né, que é mais fácil, a porta dos prazeres, né? É a porta das coisas da matéria, do mundo de Mamon, né? Lá no capítulo 16, onde Jesus então fala lá sobre Mamon, né, e Deus, né? Mamon representando as coisas da matéria, que a gente busca às vezes as coisas da matéria. E que tem feito a gente ficar preso nesse ciclo, né, de reencarnações. Enquanto a gente não se decidir, nós estamos lutando, né? Mesmo dentro da doutrina espírita, a gente tem lutado muito contra nós mesmos. Porque é para nós mesmos, né? Então aqui eu ainda fiz uma anotação: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Viver Jesus, para a gente ter uma ideia, né? Uma vez Emmanuel comentou assim para o Chico, né? Que a evolução espiritual de alguém, qualquer um de nós, aqui, encarnados e desencarnados presentes,
A nossa evolução espiritual, ela é medida pela nossa capacidade de perdoar. Então, Chico, nesse questionamento, perguntou, Emmanuel falou, não, a evolução de alguém, qualquer pessoa, é medida a evolução pela capacidade de perdoar. Então, se a gente fizer uma reflexão, quão difícil que é para nós o perdão, né? Quão difícil que é a gente perdoar sinceramente uma pessoa. É de tal, assim, perspectiva isso, que Pedro perguntou para Jesus numa certa feita, assim, todo mundo se recorda, Senhor, quando alguém pecar contra mim, eu vou perdoar essa pessoa até 7 vezes? Não, Simão, até 70 vezes 7 vezes. E a gente entende que a gente perdoar sempre. E a gente consegue perdoar? Não consegue, ué. E isso demonstra exatamente o nosso grau de evolução espiritual. É isso que demonstra. Então, Emmanuel coloca assim, hoje a evolução espiritual de qualquer um de nós aqui, encarnado ou desencarnado, ela é medida pela capacidade que a gente tem de perdoar. A pessoa que nos fere, que nos persegue, que nos humilha, né? Quão difícil que é a gente perdoar, né, assim, essas pessoas. É uma luta, né, que a gente trava conosco, não é de agora, é de muitas reencarnações passadas. Para a gente passar pela porta estreita, é a condição sine qua non, vamos dizer assim. É essa, né? Do perdão, da renúncia, né? As condições assim básicas mesmo da porta estreita. Porta larga são as questões da matéria, né? É que a gente tem preferido sempre essa, que é mais fácil, né? A gente tem, né, feito essas opções dessa porta larga, porque não é fácil não, né? Então, na porta larga, eu ainda anotei aqui, ó, orgulho da nossa parte. A gente passa pela porta larga com egoísmo da nossa parte, né? Com a ambição, com a cupidez, com a avareza, com a inveja, com a luxúria, com a cólera. Qualquer coisa a pessoa se irrita, né? Foi até o tema que a nossa irmã trouxe, a gente se irrita por qualquer coisa. Então, essas questões são da porta larga. Para a gente passar pela porta estreita, tem que ter mais coisas, né? O Emmanuel analisou na lição. Parece até que ele está falando aqui pelo tema, né? Como que encaixou certinho, não por acaso, né? Exatamente sobre isso. Ainda anotei aqui, preguiça. Quando nós estávamos na nossa reunião mediúnica, aí o mentor de uma irmã médium deu uma comunicação. Aí nessa comunicação que ele deu, ele falou assim, irmãos e irmãs, nós precisamos trabalhar mais, né? Precisamos trabalhar mais. Sei que vocês trabalham muito, mas nós podemos fazer mais, trabalhar mais. Às vezes a gente fica muito envolvido, ele foi direto, né? Fica muito envolvido com a preguiça na vida da gente. E essa preguiça, né, na vida da gente, às vezes desestimula a gente em algumas situações, né? Então, se a gente perguntar assim, né, entre nós aqui mesmos, né, entre nós mesmos, a gente tem visitado regularmente os nossos parentes? Não temos. Aí ficamos um ano inteiro para visitar um irmão da gente, uma irmã. É ou não é? É, ué. E não mora muito longe, não. Não mora muito longe da gente, ué. É igual o mentor falou lá. Eu sei que você precisa, mas nós precisamos de ter mais agilidade nesse sentido.
Então, quanto tempo a gente não visita, às vezes, um hospital, para ir lá levar, às vezes, um conforto para uma pessoa que está lá. Às vezes é parente nosso mesmo, a gente não vai, ué. A gente não vai. Não vai no asilo, não vai no orfanato. Não é? E antigamente dava até problema, que ficava lá esperando, ligava, né? Tem que descer alguém para subir. E as outras pessoas do quarto estavam podendo mais a mesma coisa. Não é? É quem vai para trocar plantão e tal, filhos, netos. Antigamente eu dizia uma vez, não tem mais a questão do cartão. Tem que descer para entregar o cartão. Então, aí seria, não é? A gente não temos mais. A gente ainda aproveita. Quando realmente alguém próximo. Então a gente ainda aproveita essa da epidemia. Até hoje tem centro espírita que nem abriu até hoje. Por causa da epidemia. Olha só, foi em 2020. Aconteceu em março de 2020, me lembro direitinho, março de 2020. E tem muita casa espírita que não abriu até hoje. Quer dizer, assim, né? O mentor falou isso, que a gente precisava ser mais, assim, ativo, né? Em visitar, porque o que a gente não pode acontecer conosco é a gente chegar de mãos vazias no plano espiritual. Em desencarne, os mentores perguntarem para nós: o que você fez? O que você fez, velho? Você não foi lá para passear? Porque tudo é registrado, não é? Tudo que a gente faz está registrado pelos nossos mentores espirituais. Existe registro. Até as horas que a gente gasta na refeição, as horas que a gente gasta dormindo, as horas que a gente gasta trabalhando, tudo isso é anotado pelo nosso próprio anjo de guarda, é anotado. Então, ele falou isso aqui, realmente. Então, é uma questão de dificuldade da gente, né? Nós, assim, temos muita vontade de trabalhar, mas ainda tem esse lado da preguiça com a gente. A gente tem esse lado de preguiçoso mesmo. Eu mesmo também tenho. Eu gosto de domingo ficar vendo futebol em casa. Domingo eu gosto. Gosto de ficar por conta do futebol. Às vezes sai uma vez ou outra, né? A gente tem até a reunião domingo. A reunião do domingo lá no Vinha de Luz, no Santo Agostinho. A gente tem uma reunião lá. Tem uma reunião no domingo de manhã também lá no centro. Mediúnica. Mas mesmo assim eu acho que eu gosto de chegar depois, ficar em casa, não saio para visitar nada, não visito ninguém, eu por conta de futebol. Mas é assim, é um lado nosso que a gente, assim, precisa trabalhar mais, né? Todos nós aqui temos boa vontade de fazer alguma coisa, né? A gente tem aquela boa vontade de participar, de servir, de trabalhar, de ajudar. Mas a gente pode fazer mais, né? A gente pode fazer mais. Eu ainda fui lá em Moisés, capítulo 15, no Êxodo. Moisés, nos versículos 23, 24 e 25, depois que Moisés fugiu do Egito, com cerca de 600 mil judeus, parou no deserto de Dan, qual que era a ideia? Eles vieram tão impregnados, os judeus que fugiram do Egito, depois de anos e anos de escravidão, ficaram impregnados daqueles deuses dos egípcios, porque tinha aquela nata, vamos dizer assim, lá em cima, com Hermes Trismegisto, 1300 anos antes de Cristo, o Hermes Trismegisto escreveu o Livro dos Mortos. Então tinha aquela nata de
conhecedores da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, né? Tinham aqueles que conheciam muitas questões ligadas à hipnose, enfim. Mas tinha aquele pessoal que gostava de gato, gostava de cachorro, gostava de boi, endeusavam esses animais até. Ficavam com aquilo na cabeça. Então eles estavam tão impregnados que Moisés teve que ficar 40 anos no deserto para tirar do povo essas questões do Deus único. Estava esquecido, Deus mesmo estava esquecido. Por isso lá no deserto de Dan ele começa a ficar 40 anos, vai, volta e faz isso, faz aquele outro, sobe no Monte Sinai, recolhe os 10 mandamentos. Quando eles atravessaram então o Mar Vermelho, que eles chegaram e viram assim um grande lago, né? Aí todo mundo correu lá para beber água, porque estava no deserto, um calor enorme, né? Quando eles chegaram e beberam, a água estava salobra. Aí veio um espírito e falou: Moisés é um dos maiores médiuns de efeitos físicos. O Moisés, vá ali naquele bosque ali, ó, com seus ajudantes, cortem lá aquelas árvores de lá e joguem aqui dentro para potabilizar a água. Estava cheio de micro-organismos. Quer dizer, os espíritos que acompanhavam o Moisés também eram grandes conhecedores, assim, de biologia, né? Grandes conhecedores de química. Então eles cortaram as árvores lá e jogaram dentro e conseguiram potabilizar a água, e todo mundo bebeu água. Então quando Moisés falava assim: eu quero que venha maná do céu, a equipe espiritual trabalhava com recursos ectoplásmicos, um dos mais poderosos médios de efeitos físicos que se tem notícia foi o Moisés. Muitas vezes andando com o povo, ele via uma pedra assim: eu quero que saia água dessa pedra, e jorrava água. Então uma mediunidade assim prodigiosa no campo dos efeitos físicos. E o Moisés ficou 40 anos no deserto para ajudar o povo, mas ele vai desencarnar aqui no Monte Nebo, no Planalto de Moabe, na Pérea. Ele não conseguiu entrar, que era o sonho dele, né? Era ficar responsável pela Palestina, que o Abraão fundou a Palestina, né? Então o Abraão veio aqui e fundou a Palestina, mas ele não consegue entrar. Quem entra é o Josué, que era da equipe dele, né? Aí o Josué entrou e trouxe então, né, exatamente, vida para a Palestina antiga. Então ele tem essa passagem, né, porque eu descrevi aqui, esses sítios são chamados de Mara, né, quer dizer, amargura, e a amargura que depuram, né, e purificam o espírito, preparando para mais tarde, né, pelas bem-aventuranças. Nos momentos de aflição e angústia é que mais esplende a fé. Na cruz é que a paciência e a esperança se firmam. Na paciência possuireis então as vossas almas. Seguindo então Jesus, encontraremos muitos veios e águas amargas, o cálice amargo, né? A cruz pesada. Mas é exatamente nesse sentido que haverá a nossa evolução espiritual. Então, por isso, na pergunta 258, nós colocamos ali, devido a essas condições que nós temos que buscar, passar pela porta estreita. Então, ainda trouxe esse livro aqui na pergunta 258, né? Esse livro aqui da Cândida, né? Que a Cândida escreveu sobre o Ivan, que era o irmão dela, que veio com síndrome de Down. Ele que escolheu, porque ele foi um rei cruel no passado. Então ele tinha tantos erros que ele veio com a mente bloqueada.
A escolha é difícil, né? Quantos autistas a gente não está encontrando nos dias de hoje? Não é? Muitos espíritos que vêm com autismo, eles têm vergonha deles mesmos. Já tanta coisa errada que eles ficam envergonhados. O autista é aquele que não consegue sair de dentro dele. Consegue. Fica preso dentro dele mesmo. Pelos erros do passado. E assim, quem trabalha, né, com essas questões ligadas à educação dessas crianças, sabe o que nós estamos falando aqui, né? Alguém aqui trabalha? Não, né? Não, eu tenho meu neto, já trabalhei com autista. Com autista, né? Não é assim? Muitos autistas, muitos espíritos reencarnando. Aquele, eu quero vir então com paralisia cerebral. É uma das coisas piores que tem. O espírito fica ali, mas o propósito dele, nesse estágio, vamos supor, da paralisia cerebral, né? Que é o nosso propósito lá na Casa da Esperança Amélia Rodrigues, ele quer passar pela porta estreita. A porta larga ele sempre fez, né? Das coisas da porta larga, as facilidades da porta larga. Então o espírito fala assim, não, eu vou tomar essa resolução de vir com paralisia cerebral, que aí eu posso, depois dessa encarnação que eu passar praticamente nulificado, uma reencarnação nula para mim, mas aquilo vai abrir caminho para a porta estreita. Não é? Ele já resgatou os débitos todos do passado, vamos dizer assim, vindo numa condição dessa. É difícil, o espírito escolher, né? Na pergunta 250 é isso, 258 é isso, a escolha das provas por nós. Então, quão difícil que é, evidentemente, nós, assim, passarmos pela porta estreita. Agora, tem uma situação interessante que, para que a gente consiga, evidentemente, né, passar pela porta estreita, a gente precisa, assim, de reencarnar, né? Muitas vezes. É uma condição para a gente ter, reencarnar. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a reencarnação, você já deve ter ouvido falar, evidentemente, disso, mas houve um concílio na cidade de Constantinopla, no ano 553 depois de Cristo. Então a reencarnação, ela foi aceita assim, normal pelo cristianismo, a reencarnação normal, até o século VI. Não, a reencarnação, tudo bem, então. Aí nesse concílio, teve uma irmã chamada Teodora. A Teodora era esposa de Justiniano, que era o imperador de Roma. Do Justiniano era o imperador de Roma, e ela trabalhava lá na casa dela com muitos escravos, e ela era uma pessoa muito ruim, a Teodora, e ela maltratava os escravos da casa dela. Aí um dia uma escrava falou assim, você maltrata tanta gente que na próxima encarnação você vai voltar como escrava. Aí ela ficou assim, toda preocupada com isso, reuniu um concílio. Falou com o Justiniano, que era imperador de Roma, falou assim, não, vamos fazer um concílio. Chama o Papa Virgílio, era o Papa da época. O Papa Virgílio foi, e 165 bispos participaram desse concílio de Constantinopla. Sabe o que eles decidiram? Que não tem mais reencarnação. Por causa da Teodora. A Teodora queria, com medo de voltar como escrava, que ela maltratava tanto, ela ajudou a acabar com a reencarnação. Olha só que coisa. Está aí até hoje. E tem gente que tem um verdadeiro horror de falar em reencarnação, não é? Tem irmãos nossos aí do protestantismo, do catolicismo, nem tanto, mas do protestantismo ficam horrorizados de falar de reencarnação. Não querem saber da reencarnação. Mas se eles estudarem, né? Eu fui fazer essa pesquisa aqui,
E foi desse jeito. Teodora, a mulher do imperador Justiniano, tinha medo de voltar como escrava na próxima reencarnação, chamou o Papa Virgílio e mais 165 bíblios acabaram com a reencarnação. Pode isso? Pode isso? Foi desse jeito. E a reencarnação, a gente sabe que é uma condição para a gente evoluir. Sem ela, como é que nós vamos passar pela porta estreita? Se a gente sempre teve preferência pela porta larga, né? A porta aí dos prazeres, da matéria. Então a gente precisa da reencarnação. Em vez de encontro que a nossa irmã estudou aqui, perguntaram para eles, fariseus, chegaram assim: ô João Batista, você é o Elias? Eu não sou Elias, coisa nenhuma. Falou bem assim, sou eu não, é. Que ele não lembrava. Quando Jesus, então, eles acreditaram mais na palavra do João Batista, que eles são contra a reencarnação, veio de encontro aqui o nosso estudo. Pois não? Eu estava revendo, né, Chico. Sim. O pastor, você falou do pastor, eu lembrei. O pastor pergunta a ele, fala dele: vocês acreditam na reencarnação? Como você vai me explicar que no início havia Adão e Eva? Se não existia mais ninguém, era a reencarnação de quem? Aí o Chico responde, né, uma coisa que é lógica, que a gente hoje já sabe, com tranquilidade. Ele pergunta ao pastor, ele questiona o pastor, né? E no início, como ele mesmo estava na vida, havia Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos. Um matou o outro, aí foi expulso do paraíso. Aí ele foi para uma cidade e casou. Mas casou para onde? Se ali era então. Não teve resposta, né? Mas ele questionou isso. São coisas que são lógicas e muita gente até hoje tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Pois é, não aceita nem que a Terra é redonda, né? Nem que toda. Infelizmente tem essas coisas que segue muita letra ali, né? A letra bíblica segue demais aquilo, né? Aí não para raciocinar um pouco, né? A gente tem que raciocinar. Por isso que Kardec fala, a fé precisa ser raciocinada, ué. Ah, eu estou com muita fé, vou pular daqui e não vai acontecer nada comigo. Não é assim, né? Vou pular do precipício, vou sair voando. Mas não é assim. Então a fé, nossa, precisa de ser raciocinada. Então, se vocês não sabiam disso, não sei se vocês sabiam, deve... Então está aqui, né? De onde que veio, onde que acabaram com a reencarnação, foi no ano 553 depois de Cristo. Todo mundo acreditava na reencarnação, todos os cristãos acreditavam, né? O próprio Jesus falava sempre da reencarnação. E aconteceu isso nesse concílio de Constantinopla. Teve muitos outros concílios, tá? Muitos outros, né? Eu tirei esse aqui porque para nós passarmos pela porta estreita, preciso é que nós tenhamos assim muitas reencarnações, né? Então eu tirei daqui desse livro, Boa Nova, Bé de Campos, né? Um livro conhecido nosso, aonde nós vamos assim ter informações da Maria Madalena, que a Maria Madalena morava aqui em Magdala, pertinho aqui de Cafarnaum, no lago, à margem do lago Genezaré. E a Maria Madalena, ela fazia aquelas orgias lá, assim, a ponto de ela ficar 7 dias sem conseguir abrir o olho. Ela era vampirizada por 7 espíritos na área sexual, 7. Sugavam, né, igual vampiro, as energias genésicas dela. Então era assim, ela tinha um amante chamado Próculo, romano. Ele era senador. Então ele ia com os soldados para lá e fazia aquela orgia mesmo. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que ela, com o passar do tempo, esgotada com aquela situação toda, resolveu querer mudar de vida. Aí uma das irmãs falou, ó, aqui, ó, perto da gente, em Cafarnaum, tem um jovem ainda, e ele fica muito na casa de um dos apóstolos dele, que é o Simão Pedro.
Vai lá conversar com ele. Ele fala que ele veio para as pessoas doentes do corpo e da alma. Veio para as prostitutas, para os criminosos, para os assassinos, para tentar ajudá-los. Vai lá conversar, ele fala no reino de Deus. Aí ela resolveu sair daqui de Magdala, foi de noite, num barco. Ela saiu e veio e parou aqui em Cafarnaum. Aí desceu lá, localizou a casa do Simão Pedro, e Humberto de Campos fala que parecia que Jesus estava esperando por ela. E ao entrar lá, Pedro não gostou quando a viu lá dentro. Aí Jesus começa a conversar com ela. Ela fala que ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Aí ele ainda fala assim, você vai ser mãe dos filhos das outras mães. E falou assim para ela, Maria Madalena, a caridade pelo sacrifício, essa que é, aos olhos de Deus, a mais importante. Caridade nossa pelo sacrifício, é o que nós começamos falando aqui. A gente nesse amolentamento, às vezes não sai nem de casa para visitar um parente nosso. Não vai no hospital, não vai em lugar nenhum, hein? Nessa preguiça. Maria, caridade, mais importante e agradável a Deus é a caridade com sacrifício. A gente deixar mesmo e ir em busca do infortúnio oculto. Não é como fez Vicente Paulo, quando nós sabemos que foi uma pessoa muito cruel. Ele, através das reencarnações, esse espírito, né? Ele tornou-se São Vicente de Paulo. Então, para passar pela porta estreita, ele ainda comenta isso para nós, né? Capítulo 13 do nosso Evangelho tem isso lá. Não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. E Jesus chamou São Vicente de Paulo para ele falar da vida dele, né? Então ele foi Herodes o Grande, aquele que matou 200 meninos judeus de 2 anos para baixo, desde o nascimento até 2 anos, foi ele que mandou matar, ué. Queria matar Jesus, olha que coisa, queria matar Jesus Cristo. Aí um espírito aparece, todo mundo se lembra disso, né? À noite, aqui, né, em Belém, falou, José, pega sua esposa e seu filho e vão para as terras do Egito, que é mais aqui embaixo. Aí ele foi para a cidade de Heliópolis. 4 anos depois ele desencarna, o Herodes, né? Aí o mesmo espírito falou, pode voltar, fixe novamente em residência aqui em Nazaré, na Galileia. Então a gente vê que esse espírito terrível que foi o Herodes, o grande, né? Pai do Herodes Antipas. Ele depois, através das reencarnações, ele se tornou São Vicente de Paulo, das pessoas mais cotadas dentro do catolicismo, né? Seguidores, tem milhares e milhares de seguidores no mundo todo. Olha que bonito isso, mas começou lá fazendo coisa errada. Maria Madalena também fazia coisa errada. Ah, você quer me seguir mesmo, Maria Madalena? Venda a sua vila, pegue o dinheiro, reparta com os pobres, deixe de viver a vida da matéria e me siga. Foi assim, ué. E ela passou a seguir Jesus. Vendeu tudo, repartiu com os pobres, passa a seguir Jesus. Mas quando Jesus desencarnou, aí os apóstolos não a quiseram mais consigo. Não quiseram mais ela, não. Ela ficou sozinha, aqui, ó, uma cidade próxima de Magdala, chamada Dalmanuta. Aí recebeu muitas ofertas para voltar à vida de prostituição novamente. Aí ela se manteve firme nos propósitos de mudança. Não, eu quero passar pela porta estreita. Quero passar, ué. Eu tenho que mudar. Lutou muito, Emmanuel, eu comento no livro Pão Nosso, uma das pessoas que mais lutou contra ela mesmo foi a Maria Madalena. Com 7 espíritos que subjugavam as energias sexuais dela, né? E venceu mesmo, venceu tudo com a determinação, né, de quem quer vencer. Aí ela foi expulsa daqui de Dalmanuta e veio para parar aqui em Jerusalém, no Vale dos Imundos. Então ela ficou 20 anos aqui, subia todo dia às 18 horas e falava da esperança, né, do Sermão do Monte. Falava lá para aquelas crianças, para aquelas pessoas com lepra, pessoas lá
possivelmente com câncer, tuberculose, não tinha esses nomes, né? Mas certamente eram doenças como as nossas de hoje. Não tinha apoio, não. Aqui em Jerusalém, o prefeito, na época do Cristo, o prefeito tinha lá gente pedindo, ó, a gente não aceita pedir as coisas aqui não. Vocês vão lá para o Vale dos Imundos, mandava todo mundo para o Vale dos Imundos. Não queria ter pedinte na rua, não. Olha, seu prefeito lá era firme nesse propósito, assim, não tinha sentido nenhum de caridade, vamos dizer, né? Aí ela ficou 20 anos lá, um dia ela pegou lepra, bacilo de Hansen, né? Devorando ela mesma, né? Primeiro órgão atacado é o fígado. Dá muita excitação sexual também, bacilo de Hansen. Aí ela resolveu ir atrás da Maria, mãe de Jesus, estava em Éfeso, na Cária Antiga. Quando Jesus partiu, ela ficou aqui na Bataneia, na casa de parente do José. Aí o João ganhou uma casinha aqui em Éfeso, não, vou buscar a Maria. Filho, eis aí a sua mãe na cruz, né? Mãe, eis aí o seu filho. Falou para os dois. Aí o João veio e ela saiu aqui da Bataneia e foi morar com ele lá em Éfeso. E por último, então, a Maria Madalena, lutando muito, ela descansava durante o dia, não conseguia caminhar direito mais, a lepra avançando muito. Aí ela trabalhava, ficava fazendo alguma coisa lá para conseguir alimento durante o dia, e à noite é que ela andava, né? Por causa do problema, vamos dizer assim, né? É do calor. Aí ela foi e chegou lá em Éfeso, caiu lá, né? A hora que ela caiu, então apareceram cristãos, a recolheram, e ela disse assim, eu queria falar com a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Por lá chamaram a Maria de Nazaré, aí a Maria de Nazaré colocou a cabeça dela no colo dela, então a Maria Madalena vai desencarnar no colo da Maria de Nazaré. Desencarna ali. E ao desencarnar, o corpo assim todo necrosado, né, todo apodrecido, mas ela espiritualmente ela saiu com o perispírito dela limpo. Aí ela foi puxada daqui de Éfeso, veio aqui até Cafarnaum, ela foi puxada mesmo por uma força que ela não conseguia parar, né? Aí ao chegar aqui, porque foi aqui que ela conheceu Jesus, né? Ela veio volitando, chegou assim, aquele vulto luminoso aguardando por ela. Era Jesus mesmo, hein? Aí Jesus abraçou a Maria Madalena e falou, você passou pela porta estreita. Olha que bonito isso, né? Você passou pela... Vem comigo para o meu reino, ué. E levou com ele, ué. Maria Madalena. Outra pessoa que passou pela porta estreita foi aqui em Damasco, na Síria, que nós conhecemos, foi o Paulo, ué. Na época era o Saulo de Tarso, né? Senhor, quem sois, Senhor? Por que você me persegue, Saulo? Só ele via por causa da evidência dele, né? Jesus no alto assim, ó. Ele com mais 3 companheiros, meio-dia, sol a pino. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus, ué. Aí ele caiu do cavalo, literalmente, caiu, ficou ajoelhado lá, os olhos todos embaçados. O embaçamento que teve, as escamas que tinha nos olhos do Saulo ainda, né? Era a luz de Jesus, quer dizer, a luz de Jesus era tão poderosa que era mais forte a luz de Jesus que a luz do sol, ué. Já pensaram? Ele caiu lá, os olhos dele ficaram impregnados, como se ficassem queimados, né? Aí Jesus desceu da altura que ele se encontrava, botou a mão assim no ombro esquerdo dele, ele caído, ajoelhado, disse assim, não recalcitre contra os aguilhões. É preciso mudar, né? A porta é estreita. É preciso mudanças. Vá até a cidade, lá lhe será dito o que fazer. Jesus vai atrás do Ananias, ele consegue, né? Os amigos o levam, né? Levam o Saulo, né? Com a visão toda embaçada, para um local, fica na rua direita, lá, uma rua da época lá, né? Em Damasco, na Síria.
Ananias vai lá e aplica passo, tira aquelas escamas, né? Faz ele ver a realidade espiritual. Ele fica 3 anos se preparando, que ele nunca pediu esmola, nunca pediu, Por 3 anos aprendendo ofício de tear, né? Nunca, né? Nunca ele pediu esmola. Que interessante isso, né? Ele fazia os tecidos, vendia para poder se alimentar. Não tinha nada, né? Não tinha nem lugar para ficar, não tinha nada. Ele dormia aí onde fosse possível, né? E, no entanto, foram mais de 30 anos assim, sob pedradas, sob humilhações, enfim, o que a gente já sabe aqui, né? Até que chegou um dia, o Nero chamou ele. Paulo, vem para cá. No ano 58, a gente lembra que o Nero colocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos, né? Então, depois uma perseguição enorme começou a acontecer contra os cristãos. Morte nos circos, etc. Coisa terrível a perseguição. E ele é preso. Tigelino era o general do Nero. Ele falou, nós não podemos mais conviver com ele não, porque ele tem dupla cidadania e vai chegando perto aqui do meu reino. Eu não quero ele aqui não. Quero que você mate Paulo. Aí botaram ele 3 horas da madrugada, ele numa espécie de uma carruagem da época lá, um meio de locomoção, né? Aí ele foi 3 horas da madrugada na Via Ápia, que era a mais importante de Roma, estava meio vazia, né? 3 horas da madrugada. Aí ele desceu, o Tigelino, que o general falou, pode descer, desceu, e ele ficou ajoelhado assim, aí esperando o quê? Esperando que o soldado viesse e desse uma cutelada aquele no pescoço. Naquela época, era assim, se a pessoa recebesse 3 cuteladas, não morresse no pescoço, 3, 1, 2, 3, não acontecesse nada, ele era solto. Ele era solto. No livro Ave Cristo, a gente tem uma passagem dessa, assim, informação dessa, né? Que é a vida do Dr. Bezerra de Menezes, excelente livro, Ave Cristo. É a vida dele. Então ele teve uma condição dessa, Dr. Bezerra de Menezes, né? Com o nome de Quinto Varro, ele estava então assim ajoelhado, deram uma cutelada, ele estava esperando pelo filho dele. Deram uma cutelada nele, ele aguentou, deram outra cutelada, já pensaram? Mais uma outra, terceira, ele aguentou ainda. Aí o Tassiano, que é o filho dele, apareceu, né? Aí ele está te esperando. Nossa, ele viu o erro terrível, né? O pai dele, né? Que seria o Dr. Bezerra de Menezes, mais tarde. Levou 3 cuteladas, aguentou firme só para ver o filho dele, que era o Tassiano. Aí aconteceu mesmo com Paulo. O soldado tremeu, a espada até chegou a cair no chão, ele olhou para o soldado, ô meu filho, eu já vivi o que eu tinha que viver. Você está começando a sua vida. Faça aquilo que mandaram você fazer. Ele veio com a espada, pegou a espada no chão assim, e veio aqui por baixo. Quase a cabeça do Paulo tombou, né, vamos dizer assim. Aí ele cai morto, aí o Ananias aparece novamente, tira as escamas para o lado espiritual da vida dele, vamos dizer, né? E ao tirar as escamas nesse sentido, pareceram assim, Paulo viu dezenas de espíritos. É uma coisa interessante. O Paulo, ele remoçou, estava com mais de 60 anos e ficou com 18 anos. Quem sabe isso não vai acontecer com a gente também quando desencarnar, não é? De tanto bem que a gente faz para os outros, de tanta caridade que a gente faz, de tanto bem. Mas aí ele caiu lá. Onde você quer ir, Paulo? Aqui, dezenas de irmãos, né? Irmãs. Eu quero visitar todas as igrejas. Aí eles foram. Por último, ele quis ir para o Gólgota, onde Jesus morreu, né? Chegou lá, ele crucificado, ele ajoelhou, começou a orar. De repente, chorando muito, aí abriu aquela estrada de luz, né? Aí Jesus veio no centro, veio no lado direito dele o Estevão, né? Que ele matou, né? Foi um do primeiro que ele matou, dezenas depois foram mortos por causa dele.
e do lado esquerdo Abigail, que é a noiva dele. Aí ele ajoelhado chorando, Jesus levantou ele e falou assim: você passou pela porta estreita, vem comigo para o meu reino. Bonito isso também, né? Um assassino, uma prostituta. Nós vemos lá outro assassino, né? Que se transformou no São Vicente de Paulo. As oportunidades reencarnatórias fazem com que nós, então, atravessemos a porta estreita das lutas, né? E todos aqueles que passaram pela porta estreita, eles venceram, né? Igual o Chico Xavier, né? Deixei por último para falar do Chico aqui. 92 anos ligados ao bem, não é? Ligados à caridade. 92 anos. Tem uma pessoa que fale qualquer coisa errada dele, velho, a ponto de Jesus vir buscá-lo. 92 anos de trabalho, de amor ao próximo, né? Sofrendo muito, sofreu demais. Muitas vezes ele fala, né, aqui no livro fala, e outros livros também sobre ele, que ele chorando lá com os problemas dele mesmo, né? Aí bate uma senhora lá pedindo ajuda, ele enxuga as lágrimas dele para ajudar a enxugar as lágrimas das outras. É uma coisa fantástica, né? A vida toda dele foi assim, de sacrifício, né? De amor ao próximo, nunca teve um tostão, né? Tudo ele doou para o trabalho de auxílio, né? A caridade. Então, gente, nós também podemos chegar numa condição do Chico, né? É aqui igual falou João aqui, igual Jesus falou: eu sou a porta. Aquele que passar por mim será salvo. Quer dizer, quando a gente viveu os ensinamentos de Jesus, igual o Chico viveu, a ponto de Jesus vir buscá-lo, né? 19 horas e 30 minutos. Aquele facho de luz, né? Aí Jesus estava lá, ué. Às 19 horas e 30 minutos ele desencarna, né? De uma parada cardiorrespiratória. E aquela luz lá dentro do quarto dele, o Divaldo chegou a falar: não, Jesus veio buscar o Chico, né? Pelo trabalho que ele fez, que ele realizou. 92 anos de amor ao próximo. Então não está ao nosso alcance? Só está ao nosso alcance. Né? Só depende de nós, né? Quem sabe Jesus não vem buscar a gente aí também. Só depende de nós. Então, muita paz para todos, né? Que vocês tenham um ótimo resto de semana, que Deus abençoe, né? A todos. Vou devolver a palavra, então, para a nossa irmã.